Paciente. Boa tarde, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma live da Escola Professor Cardoso. E hoje nós estamos trazendo a Amanda. Amanda vai nos falar sobre o nosso sorriso, por onde anda nosso sorriso, por onde andam nossas inquietações. Então, Amanda Milena Pereira de Oliveira, bacharel em Psicologia pelo Centro Universitário Maurício de Nassau, pós-graduada em Saúde Mental e Atendimento Psicossocial pela Unicorp, pós-graduada em Psicanálise, Teoria e Prática pela FIP, atua em consultórios particulares e aqui no NASP, na cidade de Alagoa Nova. É psicóloga do Colégio 7 de Setembro e é uma amiga da escola, eu costumo dizer, pelas inúmeras vezes que a Escola Professor Cardoso solicita Amanda vem com toda a sua fala, que nesse momento é bem pertinente em relação à nossa vida, depois desse surto de pandemia. Como é que está a nossa vida pessoal, como é que está a nossa vida profissional, como é que eu estou enquanto pessoa, enquanto ser humano. Então a Amanda vai conversar com a gente sobre isso e nós, Amanda, iniciamos esse momento nos perguntando por onde anda nosso sorriso, o que é que está acontecendo com a humanidade que está tão triste, que está tão sem motivação para viver. É com você, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, gente. Como Verônica já bem me apresentou, um pouquinho a respeito do Setembro Amarelo, que é um mês, toda a campanha, o mês D, então toda a campanha mundial, não acontece somente aqui no Brasil, acontece no mundo todo, que é uma campanha de conscientização e prevenção ao suicídio e à valorização da vida. E aí, já respondendo a essa pergunta, por onde anda o seu sorriso? Quais são as nossas motivações para não mais sorrir, certo? Então, assim, no decorrer da minha fala, ok. Se vocês tiverem alguma pergunta no final, certo? Pode, a gente... O suicídio, ele é algo que acontece exclusivamente na espécie humana, certo? Então é um fenômeno que as pessoas se matam. Eu acho que essa é a... Está bom o som? Ótimo. Houve um imprevisto, gente. A internet caiu e aí a gente teve que nos deslocarmos para outro lugar, certo? Mas acontece. Imprevistos acontecem. A gente tem que ter criatividade, para reinventar as coisas. E aí, gente, eu estava falando, a respeito do porquê, que as pessoas se matam e do porquê que as pessoas não se matam. Estamos gravando a reunião, certo? Quem tiver alguma pergunta, vai guardando a pergunta, porque aí no final, a gente vai fazer um bate-papo, certo? E aí, gente, de acordo com a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, o suicídio, ele é um ato deliberado, certo? De dar desfecho final à sua própria vida, de acordo com a OMS, certo? De acordo com o CID-10, o CID-10 é um livro bem grossão, assim, e ele tem todas as classificações de todas as doenças do mundo todo, não só as doenças mentais, mas as doenças fisiológicas e orgânicas. E o CID-10, ele diz o seguinte, que o suicídio, ele é uma morte violenta por causas externas, não decorrente de doença. O CID-10, ele coloca o suicídio como isso. Só que a gente precisa entender o seguinte,
que existe um fenômeno muito complexo, certo? É multifatorial. Então, o que leva uma pessoa a se matar? O que leva, né? E aí a gente consegue responder essa pergunta? De modo objetivo, não, certo? A gente não consegue responder essa pergunta, tá? Por quê? Porque a gente não sabe o que levou uma pessoa a cometer esse ato. A gente não sabe. Então, é multifatorial. E aí, existem dois fatores. Dois. Fatores externos, que são o que a gente chama de fatores precipitantes, ou seja, gatilhos. Né? Vocês já ouviram falar dessa palavra, gatilho? O gatilho é algo que acontece ali, né, no sujeito, na pessoa, e aí essa pessoa, por exemplo, o término de um relacionamento, alguma coisa que acontece, a perda de um emprego, qualquer coisa pode ser um gatilho, pode ser aquilo que dispara nessa pessoa, e aí ela vai e tenta. Até aqui no Meet tá travando. Eita, netezinha boa. O suicídio. Então, são muitas coisas que podem ocorrer. Ou fatores biográficos. Então, o que é que a gente avalia quando uma pessoa ela tenta suicídio? A gente avalia a história de vida dessa pessoa, a família dessa pessoa, a dinâmica familiar. Como é a dinâmica familiar? Quais são as vulnerabilidades dessa pessoa? Onde essa pessoa mora? Qual é o contexto de vida dessa pessoa? Como é que se constituiu a família dessa pessoa? Então, a gente leva muito em consideração isso, certo? Os traços de ela tem aquela ideia fixa, certo? Meu Deus. Tá ruim, vocês estão conseguindo me ouvir? Tá travando? Desligar a câmera? Desliga a câmera Só que um fica momento. bom, eu acho. E aí, gente? Melhorou? Melhorou um pouco. Só um pouco. Só o áudio. A imagem tá ruim. Vocês estão conseguindo me ouvir, me ver direitinho? Dá pra ouvir. Dá pra ouvir, só um pouco. Nada? Vão me dando aí esse feedback, certo? Pronto, ótimo. E eu vou continuar, certo? E aí, a esquizofrenia, ela é um transtorno de personalidade. Então, a pessoa, ela ouve coisas e muitas vezes ela ouve vozes, certo? E aí, essas vozes, muitas vezes, mandam ela se matar. E ela vai se matar. Então, são traços de personalidade, certo? E que são doenças mentais, tá bom? E aí, a gente pensa o seguinte, que são 4 fatores que levam uma pessoa até cometer o suicídio. Quatro etapas. A primeira é a ideação suicida. O que seria isso? A ideação suicida é o pensamento. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Todo mundo, quem não já teve, ou provavelmente vai ter, todo mundo já pensou um dia na morte, certo? Todo mundo já pensou um dia como vai morrer. Como é que vai ser, se vão chorar, se não vão chorar, do que vão morrer. Todo mundo já pensou nisso. Olha aí, tá vendo? Já fiquei uns meses pensando nisso. Todo mundo já pensou. Isso é normal pensar? É, porque isso é algo que faz parte da nossa existência.
né? Quando a gente estuda lá em biologia, a gente vê o desenvolvimento da vida. E a gente vê que a gente nasce, como é o desenvolvimento da vida? A gente nasce, a gente cresce, a gente se reproduz e a gente morre. Então, todo mundo já pensou e vai pensar até o resto da vida, na sua morte, certo? Porque essa é uma das maiores certezas que nós temos. Às vezes a gente não tem certeza de nada, mas essa é uma das certezas que nós temos. Então, isso faz parte da nossa existência, certo? Então, todo mundo já pensou, já teve essa ideia. Como é que vai ser? Beleza? E a ideação suicida, o que é que seria isso? É o pensamento de tirar a própria vida. Muita gente pensou nessa ideia, mas pensou assim, de não tirar a sua própria vida. Mas muita gente já pensou nisso. E aí, na pessoa que tem essa fragilidade, ou esse impulso, ou essa motivação, ela vai ter essa ideia, né, de querer se matar. E essa ideia, muitas vezes, ela vai se fixando, ela vai ficando, você pensa com muito mais frequência nessa ideia de tirar a própria vida. E aí você, às vezes, passa, né, para o segundo momento. Qual é o segundo momento? Planejamento. O que é que seria isso? Você começa a planejar coisas que você possa fazer para tirar a sua vida. E aí a pessoa começa a planejar. Como é que eu vou fazer isso? Exato. Mas tirar a própria vida, não. Exato. Porque tem a diferença, né? Uns pensam na morte, mas não pensam em tirar a sua própria vida. Já outros pensam nisso, certo? E aí vem esses planejamentos. E o terceiro, né? A terceira etapa seriam os ensaios. O que é que seriam esses ensaios? Seriam as tentativas, certo? Então, por exemplo, a pessoa ela vai lá, planeja, eu vou fazer isso, isso e isso, e ela ensaia. Ou por envenenamento, ou toma muito remédio. Muitas coisas e muitas ideias e muitos ensaios passam na cabeça dessa pessoa. E muitas vezes essa pessoa chega na emergência, né, no hospital, às vezes no hospital, com isso, porque tomou uma cartela de remédios e aí adormeceu. Ou muita gente, a automutilação também é uma tentativa, certo? Os cortes, mais na frente eu vou falar sobre isso. Os cortes são essa tentativa também. E por último vem o ato mesmo, certo? Por último vem o ato, que é o suicídio consumado, tá? Gente, 50% das pessoas que já conseguiram, que morreram vítimas do suicídio, elas já tentaram alguma vez na vida. E aí vem muita gente e diz assim, quem quer se matar, não diz. Quem quer se matar, não mostra. Quem quer se matar, vai e faz. Isso é mentira, certo? As tentativas, os ensaios, eles são fatores de risco. Botem isso na cabeça de vocês. São fatores de risco. Por exemplo, quando tem na sua família um histórico de diabetes, um histórico de câncer, um histórico de hipertensão, isso não é um fator de risco? Por exemplo, se na minha família muitas pessoas têm diabetes, isso é um fator de risco para mim, certo? Do mesmo modo, são as pessoas que tentam várias e várias vezes tirar a sua própria vida, mas não conseguem, e isso é um fator de risco. Porque quando a gente vai avaliar o histórico de vida daquela pessoa que já cometeu suicídio, a gente percebe que ela, alguma vez na vida, já tentou e não conseguiu. Então, prestem atenção à volta de vocês, certo? Prestem atenção à volta de vocês que pessoas que já tentaram, pessoas que têm esses pensamentos,
certo? Mais na frente eu vou falar sobre algumas estratégias que a gente deve ter com essas pessoas, certo? E aí, Freud, o pai da psicanálise, eu não sei se vocês já ouviram falar de Freud, ele vai dizer que o suicídio, ele é uma tentativa, é uma saída para os sofrimentos psíquicos, para os conflitos psíquicos, certo? Então, a pessoa, ela tá com aquela dor tão grande, mas tão grande, tão grande, tão grande, aquela dor no peito, muita gente relata, é uma dor no peito, é uma tristeza que não sai, é um sofrimento que não sai. Então, assim, eu não consigo mais ver nenhum sentido, certo, na minha vida, a não ser a morte. Então, isso é uma saída, ver como uma saída, ver a morte como uma saída para esses sofrimentos psíquicos, certo? E aí, gente, vem o quê? As depressões. Eu acredito que vocês já ouviram falar muito sobre isso, né? Depressão, ansiedade, transtorno do pânico. Eu acredito que vocês já ouviram falar sobre isso. E aí a pessoa vai se afundando, vai mergulhando cada vez mais nessa angústia, nessa angústia, nessa angústia, porque é um vazio existencial. Por exemplo, uma pessoa que perde um emprego, uma pessoa que perde um ente querido, perdeu aquela pessoa que era objeto do seu amor. Então, cabe o que ali agora? Um vazio existencial. E a pessoa não consegue sair daquilo, certo? Ela não consegue, tá? E aí começa, né? As culpabilizações. Então, por exemplo, a pessoa, ela começa a dizer assim, se eu morresse, iria fazer um favor para todo mundo. Se eu morresse, ninguém iria sentir minha falta. A autoestima vai lá para baixo, certo? A autoestima vai lá embaixo e vai uma inferioridade muito grande. Então, é preciso levar em consideração isso, gente. É preciso levar muito em consideração. E aí, existem 2 tipos, tá? Agora eu vou falar 2 tipos de coisas que a gente pode levar em consideração sobre o suicídio. O acting out, que é uma atuação. Então, por exemplo, aquilo que eu falei lá atrás, dos ensaios. Entende? Dos ensaios. E aí, a pessoa, ela começa a montar uma cena. Ela monta, então, por exemplo, a pessoa tá lá com os amigos. E ela simplesmente sai e vai e toma uma cartela de remédios. E aí ela adormece. Ela adormece, mas ela tá ali com a cartela de remédios do lado. Certo, gente? Então, isso são coisas que a gente deve levar em consideração, como eu falei. São fatores de risco. Certo? Ela não está se amostrando, essa pessoa ela não está se amostrando, uma pessoa que já tentou várias vezes, ela não está se amostrando. Ela está mandando uma mensagem, certo? Para alguém. Quem for capaz de ler essa mensagem pode ajudá-la. E aí tem o segundo tópico, que é a passagem ao ato. O que é que seria isso? Passagem ao ato. Isso é um termo do direito que nós tomamos emprestado. E passagem ao ato é o ato mesmo. É a pessoa que vai lá e faz, né? E consegue. E se mata. Mas antes disso, ela já ensaiou. Ela já tentou, certo? Então, gente, quem é o sujeito? Quem é o sujeito do suicídio? Gente, a gente precisa prestar atenção no seguinte. É uma pessoa muito devastada, certo? É uma pessoa que está em constante conflito consigo mesma. Daqui a pouco eu vou ler alguns relatos de vocês, para vocês, de pessoas que já tentaram suicídio. O que é que elas relatam sobre isso, certo? Qual é a angústia e o sofrimento que elas sentem diante disso? E é algo, gente, impossível de dizer. Uma pessoa que tenta suicídio, ela não encontra palavras para colocar para fora e para expressar e para definir o que ela sente.
Então, o que é que ela faz? Ela tenta a mutilação, a automutilação. São cortes. Pessoas que a gente atende, que já se automutilaram, que já se cortaram, ela diz assim, quando eu me corto, é como se o meu sofrimento estivesse indo embora com o sangue. Então, elas encontram nisso. Então, elas começam a se autodestruir para destruir essa solidão e esse sofrimento que elas sentem, certo? E aí, agora eu vou ler alguns relatos para vocês de algumas pessoas, certo? Prestem atenção nesses relatos. Eu não vou dar o nome das pessoas, eu vou inventar um nome, certo? Tem uma que diz assim: a separação dos meus pais foi uma coisa muito traumática. Eu tinha 9 anos. Quem saiu de casa foi a minha mãe. Até hoje lembro das coisas. Lembro que fiquei com nojo dela. Ao mesmo tempo que eu precisava dela, eu tinha nojo. Ana, 24 anos. Olha só, essa menina ela tinha 9 anos. Criança ainda. Mas isso foi tão traumático para ela que a partir disso, isso foi uma motivação para ela tentar tirar a sua própria vida. A separação dos pais. Foi algo que foi assim, o gatilho. Se lembra do gatilho que eu falei? O gatilho. Tá vendo que são coisas que acontecem, que ficam marcadas no sujeito e que podem levar anos para se desenvolver, para ser colocado para fora. E aí, essa menina, Ana, com 24 anos, o que ela diz? Eu tinha nojo da minha mãe, porque ela saiu de casa, porque o meu pai saiu de casa. E ao mesmo tempo que eu precisava dela, eu tinha nojo dela, eu tinha raiva dela. Então, ela tentava com raiva. Então, ela não podia descontar na mãe, ela descontava nela mesma. Isso é o sujeito melancólico, é o sujeito que está em constante sofrimento. Ele não pode destruir o outro, ele se destrói. E aí ela tentava. Tem outro relato, presta atenção. Outra diz o seguinte: eu tinha uma raiva dentro de mim muito grande, de tudo. Da minha mãe, da minha família. E era, não sei se era, eu acho que esse era o principal motivo. Essas duas pessoas tentaram várias vezes. Então, você percebe que eram pessoas que tinham raiva constante. Você percebe que, às vezes, a tentativa de suicídio está relacionada a uma destruição, autodestruição. Então, quando uma pessoa ela sente tanta raiva do outro, ela quer se vingar do outro, ela não consegue se vingar do outro, ela retorna aquele ódio para ela mesma. Ela retorna aquela destruição para ela mesma, porque ela não consegue no outro, certo? Então, muitas vezes, a tentativa de suicídio é para mandar essa mensagem, certo? E elas conseguiram falar. Eu acho que esse era o motivo. Eu tinha raiva de tudo. E essa menina tem 20 anos, certo? Tem outro relato. Eu vou dizer mais 2 para vocês. Essa daqui diz o seguinte. Quando me dá essa vontade de tentar, de me matar, eu só quero sumir. Quero me esconder. E não quero ver ninguém na minha frente. Então, ao mesmo tempo que as outras duas lá de cima sentiu essa raiva, esse ódio da sua família, das pessoas ao seu redor, essa outra já tem o isolamento. Você percebe que as motivações, elas são as mais variadas, gente. As mais variadas. Só quem pode falar do sofrimento é o sujeito. Só quem pode dizer qual é a real motivação disso é ele próprio. Então, ela não tinha essa coisa da raiva do outro, mas quando dava essa vontade, ela queria se isolar. Uma das motivações é essa, o isolamento. A pessoa ela começa a se isolar, ela começa a se retrair muito mais, certo? Tem outro relato de Alice, 20 anos. Ela diz assim: eu era muito triste. Todo dia eu chorava. Chorava de noite. Tinha muita raiva das pessoas, das coisas
E era uma tristeza que não saía de mim. Mas era uma tristeza que vinha de dentro de você. E você não sabe o porquê. E nem de onde. Não sei, sabe? Então, percebe que é uma coisa tanto externa, por exemplo, uma raiva do outro, mas é uma coisa também muito interna. Ela não conseguia, parece que ela se unia tanto com a tristeza, que ela queria se isolar e chorava, e chorava, e chorava, e chorava, e chorava. Certo? Então, esses são relatos de pessoas que já tentaram, né, tirar a própria vida. Vou dizer só mais um. Aí teve um dia, né, essa daí que diz, que essa tristeza foi maior. E eu fiquei o dia todo chorando. Mas eu não tinha um motivo real. Tá vendo que a pessoa ela não tem motivo real, assim, o motivo que ela diga é isso, ela não consegue dizer o que é realmente, porque é algo que a esmaga. Não aconteceu alguma coisa que me fez ficar assim. Não aconteceu uma coisa específica que me fez ficar assim. Tem horas que eu não sei de onde vem essa angústia toda, essa depressão toda, mas é horrível. Me lembro que minha vida era horrível. E aí, né, essa Alice, ela diz assim, o que me fazia parar de chorar era quando eu me cortava. Era uma forma de tirar toda a raiva de mim. Assim, era eu me agredindo. Ela tinha essa raiva e a tentativa de tirar toda essa raiva era si próprio agredindo. Na verdade, eu não queria me matar. Eu queria que acontecesse alguma coisa para acabar com a minha vida, entendeu? Mas, como não acontecia, eu peguei e tomei os produtos. E essa daqui, ela foi para o pronto-socorro, porque ela tomou vários produtos, né? E aí foi para o pronto-socorro para fazer a desintoxicação. Então, você percebe, gente, que são muitos fatores, muitos fatores, certo? Que levam uma pessoa a fazer isso. Então, prestem atenção, gente. Pessoas que você convive, que você percebe que está havendo uma mudança. Mas essa mudança, gente, ela não é uma mudança drástica, ela não é uma mudança que acontece do dia para a noite, não, tá? É uma mudança que acontece gradativamente, dia após dia, a pessoa vai mergulhando em dor e angústia, certo? Então, assim, é preciso perceber isso. Pessoas que antes eram de um jeito e está começando a ficar de outro, agressividade, impulsividade, certo? Tristeza, muita tristeza. Agora, assim, às vezes, hoje, a gente não pode mais chorar, né? Hoje a gente não pode mais dizer do nosso sofrimento. Gente, o sofrimento faz parte da existência humana, tá? Ninguém é feliz o tempo todo. Ninguém fica saltitante o tempo todo, porque o sofrimento faz parte da existência humana. O sofrimento faz parte da vida de vocês, da minha vida. Mas eu preciso saber o que é que causa esse meu sofrimento? O que é que tem causado esse sofrimento? E, às vezes, um histórico de vida, né? Questões familiares podem ter muito a ver, questões de amizade. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês que estudam em ensino fundamental e adultos, né, EJA. Bullying, certo? Vocês já ouviram falar essa palavra várias vezes, eu acredito. Então, assim, bullying, você não sabe, gente, o que uma palavra pode fazer com uma pessoa. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Mesmo que vocês ainda sejam novos, vocês são responsáveis pelo que vocês falam, certo? Vocês são responsáveis pelo que vocês falam. Não pelo que o outro interpretou, mas pelo que vocês falam. Você falar do corpo de alguém, você envergonhar alguém na frente dos outros,
Você sabe como é que tá a vida daquela pessoa? Você sabe como tá o emocional dessa pessoa? Você gostaria que você fosse envergonhado na frente de todo mundo? É aquela coisa bem clichê, mas muito real, que diz assim: eu gostaria de fazer com o outro aquilo, eu não quero que os outros façam comigo, então eu não vou fazer com ninguém. Se eu não quero que alguém venha e fique contando piadinha ao meu respeito, sobre o meu corpo, sobre os meus trejeitos, sobre o meu modo de falar, sobre o meu modo de andar, então eu não vou fazer isso com ninguém. Mas, muitas vezes a gente precisa ver. A pessoa que faz bullying com o outro, alguém já fez com ela. Você já parou para pensar nisso? Você faz bullying com alguém. Estou falando isso de modo geral, tá? Você faz bullying com alguém. Mas porque isso foi uma reação sua. Porque alguém já fez com você. E isso não é só na escola, não, tá? Isso não é só na escola. A gente vê casos de crianças, de adolescentes que se tornam muito agressivos, que a gente chama, né, os valentões e tudo mais, mas que tem uma dinâmica familiar completamente disfuncional, por exemplo, certo? Então, é preciso que vocês se responsabilizem pelas palavras de vocês. Palavras são muito sérias. Gravem isso. Palavras são muito sérias. Você não sabe o que sustenta uma pessoa. Você não sabe, certo? Então, é preciso que vocês tenham esse discernimento, tá? E aí, eu não sei se tem perguntas, mas eu vou falar um pouquinho da rede, certo? A rede de apoio. Como ajudar uma pessoa dessa? Às vezes, aquela pessoa, ela não quer falar com um amigo, ela não quer falar com a família, certo? E aí, para isso, existem os profissionais. Gente, eu, enquanto psicóloga, os outros colegas da saúde, enquanto profissionais da saúde, nós somos regidos por um sigilo profissional. O que é que seria isso, sigilo profissional? Você pode chegar a mim, contar do seu sofrimento, mas eu não vou sair no meio da rua contando, porque existe um código de ética que a gente segue e que nos diz que a gente deve manter o sigilo profissional. Esse sigilo, ele só é quebrado quando há risco de vida. Então, a gente pode quebrar, porque está colocando em risco a vida do paciente e a vida do outro, certo? Então, assim, você não tem confiança de falar com um amigo, você não tem confiança de falar com seus pais, muitas vezes a nossa família também não nos ajuda, não nos apoia. Vá para um profissional. Nós temos o NASF, né? Aquele prédio verde, lá em frente à Câmara, né? Vocês que são de menores, peça para os pais levar, marcar para vocês, os adultos também, todo mundo, gente, precisa falar do seu sofrimento. É por isso que a gente está aqui, que a gente precisa apostar que existe ainda um fio que liga a pessoa à vida. Se uma pessoa ela já tentou várias vezes e não conseguiu, é porque ainda existe algo que sustenta essa pessoa na vida. E a gente tem que pegar esse fio. É frágil? É, mas a gente tem que pegar. E a gente tem que apostar. Às vezes, mas fulano não quer falar, fulano não quer dizer, fulano é muito calado, fulano é isso, mas o comportamento dele está denunciando que existe um sofrimento. Então, a gente está aqui, né? A escola, ela aposta nisso. Porque se a escola não apostasse nisso, não teria toda essa mobilização para conscientizar. Né? Então, assim, se você sente confiança de falar com o professor, de falar com alguém, né? Fale. E, gente, escutem, porque é muito importante. Amigos, família, ajuda profissional, tudo isso monta uma rede de apoio para essas pessoas, né? Aí eu fico pensando, o que deve ser tão triste, que uma pessoa ela não mais vê sentido na vida. Você já parou para pensar nisso?
Uma pessoa que se autodestrói porque ela não vê mais sentido em nada. É muito triste isso. É muito desesperador isso. E essas pessoas precisam de ajuda. Essas pessoas precisam ser puxadas, certo? Se tiver alguma pergunta, tá? Moacir passa para mim. Às vezes a pessoa só precisa... Exato. Deixa eu olhar aqui no chat. Exato, Vanessa. Oi, Amanda. Chamou, foi? Quem quiser falar alguma coisa, os professores, quiser contribuir com alguma coisa, fazer alguma pergunta, Amanda. fiquem à vontade, Amanda. tá? Esse momento é de vocês, tá bom? Amanda, A alguns gente começou alunos um pouco fizeram... tarde por conta dos imprevistos, mas isso acontece, certo? Imprevistos acontecem. Tu estás me ouvindo, Amanda? Amanda? Acho que ela perdeu a conexão. Oi, Amanda. Tá conseguindo ouvir? Deixa eu ver. Amanda? Pode falar. Tá, Moacir aqui, tá? A gente tem alguns comentários de alguns alunos aqui, né? Tem um aluno que fez a pergunta seguinte, eu não sei se é aluno ou aluna, porque não me respondeu o nome. Qual seria a maneira mais fácil para se suicidar? Olha a pergunta do aluno no momento em que a gente está falando de uma coisa a respeito de prevenção, né? E aí a professora Vanessa Herculano falou sobre a importância das colocações que você fez e a importância de a gente poder replicar isso aí para os pais, para que os pais possam perceber nos alunos esses sinais, né? Que muitas crianças, muitos adolescentes têm um comportamento dessa forma, de tirar uma brincadeira, e aí, às vezes, a gente acaba pensando que realmente não passa de uma brincadeira, acaba entendendo aquilo ali como algo só para tirar uma onda, mas a gente não sabe o que realmente passa no coração do aluno, ou da criança de modo geral. Sim. E, às vezes, aquilo ali está expondo algo que, por ele ser muito espontâneo, a gente acha que é uma brincadeira, mas ele está falando algo que ele, de fato, sente, né? Que fica travestida na forma... dele se comportar, né? Então, assim, para o aluno que hoje, né, de repente está passando por alguma tristeza, está passando por problemas muito difíceis em casa e que, de repente, não consegue enxergar uma solução, questão de violência, questão financeira, seja lá qual for a questão, o que é que você deixa de conselho para esse aluno? O que é que você deixa de mensagem nesse momento? Gente, olha só. Primeiro, essa questão, né? A melhor forma para se suicidar, ele falou, perguntou. Olha só. De acordo com o direito, de acordo com o Código Penal, incitar alguém a se matar é crime, certo? Então, a gente já vê no Código Penal isso. Porque a gente é regido pelos direitos humanos. E o primeiro tópico dos direitos humanos é o quê? Todo homem tem direito à vida. Então, incitar alguém a se matar ou dizer a melhor forma de se matar é crime, tá bom? Crime. Primeiro isso. Quando uma pessoa vem, por exemplo, esse aluno, essa pessoa, né, que vem e que... Daqui a pouco eu abro para você, tá bom, Juliana? Quando essa pessoa... ela vem num tom de brincadeira falar isso, mas foi brincadeira. Gente, olha só. O meu lugar é da psicanálise. Eu sou regida, né? O meu trabalho é pela psicanálise. E Freud, o pai da psicanálise, ele dizia que uma das formações do inconsciente é o xiste. Que palavra engraçada, né? Xiste. Mas o que seria isso? São pessoas que, em tom de brincadeira, dizem uma verdade. E aí ele diz o seguinte, brincando pode-se dizer tudo, inclusive a verdade. Brincando pode-se dizer tudo, inclusive a verdade. Então, quando uma pessoa fala isso em tom de brincadeira, existe um sofrimento aí. Certo? É preciso levar em consideração. Porque isso são coisas muito sutis. Entende? A gente não consegue perceber assim nitidamente, mas isso é muito sutil. Essas questões assim de família,
certo? Às vezes muita família não apoia, a pessoa é de menor. Então, existe ali uma série de violências dentro da família. A violência não é só física, não, tá, gente? Existe violência verbal, existe violência psicológica, não é só física. É preciso buscar ajuda de autoridades competentes. Eu digo assim, né? É preciso buscar, principalmente quando é menor de idade, porque vocês são regidos por o Estatuto da Criança e do Adolescente também, certo? Vocês são regidos, os adolescentes, tá? Então, é preciso que a gente monte essa estratégia, certo? Para que algo possa ser feito com isso, tá? Mas essas brincadeiras que são levadas aí, mas é brincadeira, mas isso, mas aquilo, mas existe aí um fundo de verdade, tá? Então, nessas brincadeiras existe fundo de verdade e a gente precisa levar em consideração isso, certo? Gente, eu creio que a primeira coisa, né, Amanda? Nós temos aqui uma aluna, que foi a Luana Alves, ela colocou assim, ó. Eu queria saber como para com isso, porque dói muito, e ontem eu queria morrer, porque eu tenho raiva de mim mesmo, porque eu nasci assim, e de vez em quando eu pego uma faca para eu me matar. Mas eu não quero tirar minha vida. Olha que coisa pesada. Por causa disso, é aquilo que eu não quero. Eu quero ser uma pessoa normal como todo mundo. Sim. Então, assim, a gente já percebe aí que Luana, ela vai precisar, depois a gente vai precisar ter uma conversa com ela, né? De repente conversar com os pais e tal. Mas aí, Amanda, eu queria que tu respondesse a ela, obviamente, e aí a gente já orientando. Quando o aluno sente esse tipo de situação, tem esse tipo de conflito, onde é que ele acha a primeira ajuda? Qual é a primeira coisa que ele deve recorrer? Se é procurar um pai, se é procurar um psicólogo, se é... Geralmente, como ele é menor, tem toda essa questão, né? Ele precisa de um responsável. Tá? Orienta, por favor, isso para a gente. Bom, Luana foi muito corajosa, né? Expondo isso para cerca de 80 pessoas, né? Normalmente, isso não é exposto. Então, a gente já percebe que ela quer ajuda, sabe? A gente já percebe que ela está demandando, que ela está mandando mensagem, eu preciso de ajuda, eu preciso de ajuda, eu preciso de ajuda. Luana, converse, certo? A direção, os professores, sentem-se, montem estratégia para conversar com Luana, para sensibilizar também os pais. Eu não sei, assim, o histórico de vida seu, Luana, não sei como é sua família, se sua família apoia, se sua família diz que é frescura, se sua família, certo? Mas converse, tá? Você tá aqui às vistas de, não sei nem a sua idade, se você é de menor, se você é de maior. Luana é menor, deve ter uns 13 anos, eu creio, para 14. Ótimo. Então, converse, certo? Chegue perto da direção, os professores que estão aqui, a direção que está aqui, tenha um cuidado maior com ela, certo? Para montar estratégias. Converse com a família, né? Se Luana não quiser conversar com a família, que os professores, eles montem estratégia para sensibilizar a família, certo? E procure ajuda profissional, tá? Procure ajuda profissional para falar dessa dor, para falar desse sofrimento, certo? Urgente, procure ajuda, tá? O NASF, ele tem profissionais, sim, né? Somos 3 profissionais, 3 psicólogos existem lá, tá? Então, procure ajuda, certo? Converse com os professores já estão, né, aí sabendo, a direção. Então, olhe com carinho para esse caso, certo? Para se conversar com a família para montar uma rede de apoio, certo? Ótimo, Amanda. Nós temos outra pergunta aqui, de Ana Eu acho que alguém estava levantando a mão, não era? Não sei se já... Eu, Amanda, Juliana. Juliana. Na verdade, eu ia primeiro, né, falar... sabe as palavras, muito importante esse seu momento hoje e tudo que você orientou. E eu ia falar justamente o que Moacir falou, né? A questão da aluna.
para até mostrar para os colegas o quão é importante, o quanto a gente deve ter cuidado na hora de falar com as pessoas, porque isso é uma coisa silenciosa, não está escrito na testa de cada um que está sentindo. E as pessoas, geralmente, elas não querem tirar a sua vida, elas querem se livrar da dor que sentem e não sabem por que sentem, porque é um sofrimento muito grande. Não é falta de fé, não é falta de Deus, não. Sim. É muito sofrimento. E a gente precisa ver formas de ajudar essas pessoas, não de criticá-las, não de brincar. Então, a gente precisa ter muito cuidado ao lidar. Então, assim, achei muito importante as suas colocações, né? O que eu ia falar, o Moacir já complementou, já falou. Então, só complementando, assim, da importância desse momento. E da importância dos alunos estarem atentos aos colegas, de nós, professores, também estarmos atentos, gente, porque isso realmente é muito sério. Então, eu parabenizo você por esse momento e todos que estão aqui prestando atenção. E espero que todos os ensinamentos, todas as dicas que você deu, a gente possa, de fato, arranjar formas de usá-las e ajudar muitas pessoas que precisam. Que estão precisando. Era isso, querida. Sim. Amanda, a aluna Ana Kathleen, né, para quebrar um pouco o tema, eu acho que ela se interessou um pouco pela sua profissão, acho que pelo jeito de você abordar o tema, e ela perguntou se deu muito trabalho estudar para ser psicóloga. Bom, deu muito trabalho, ainda dá muito trabalho, certo? Porque eu ainda estudo, certo? Mesmo depois de formada, mesmo sendo profissional, né? A gente se depara com muitas coisas que a gente ainda não conhece. Por exemplo, coisas que eu não vi na graduação, eu estou vendo na minha profissão. Então, eu tenho que voltar de novo, estudar. Então, assim, como é o nome dela? Que ela se interessou? Ana Kathleen. Ana Kathleen. Então, assim, Ana Kathleen, é complicado, né? É complicado, tem muito investimento, muito desejo, né? Então, eu estudo muito. Eu também faço terapia. Olha só, né? Um psicólogo fazendo terapia. Porque eu entendo da importância de um acompanhamento, certo? Eu tenho supervisão, outros profissionais que me ajudam também nos meus casos, naqueles pacientes que eu atendo. Então, olha só como é. E eu ainda continuo estudando, certo? É muito desejo, é muita coisa, né? Se você sente desejo, pesquise mais sobre essa profissão. Olha, eu digo uma coisa para você. Eu sou psicóloga porque eu não sei fazer outra coisa. Eu me encontrei nessa profissão, né? Então, assim, tem os impasses, tem os desafios, às vezes a gente quer desistir, porque é muito complicado, mas a gente continua. É como eu acho a profissão de professor, como qualquer outra profissão, né? Vai ter seus desafios, suas dificuldades, seus impasses, mas a gente continua porque a gente deseja isso. O que me move é o desejo, né? O que me move é o desejo. Então, se você sentir interesse também de procurar sobre essa profissão, procure, estude um pouquinho. Se você se identifica, vai, estude e faça. Né? Mais uma colega aí futuramente de profissão. Interessante, né, Amanda? Ver que a gente, através da nossa experiência, através da nossa atuação, a gente acaba conquistando pessoas e despertando interesse. Mesmo que a Amanda dissesse assim, foi fácil, gente, mas nunca é fácil, tá? Ter uma profissão, ser um profissional, estar trabalhando em qualquer ambiente, precisa que você se dedique, que você estude, que você leve a sério, né? Então, assim, vocês todos estão no caminho correto, estão estudando, estão aí frequentando as atividades letivas, mas aí quando o professor passa ali um assunto mais difícil, lança um desafio para vocês que vocês às vezes desmotivam, né? Vocês estão aí dando as costas para essa profissionalização de vocês, porque
é necessário aceitar desafios, como a Amanda aí, já está formada, mas aí continua buscando novas especialidades para que ela possa corresponder aos desafios que aparecem, tá? Sim. E aí a professora Fátima Frutuoso mandou aqui também um comentário, né, dizendo que é um prazer tê-la conosco, somando sobre um tema tão preocupante. Ela gostaria de enfatizar que a pandemia distanciou ainda mais os alunos da escola, nessa questão pessoal, Sim. né? E está mais difícil ajudar os alunos e vemos que está mais fácil para o aluno machucar os colegas com palavras por trás das redes. E aí ela aborda essa questão do bullying nas redes sociais, né? O cyberbullying. Sim, sim. A pandemia, né, escancarou muita coisa, gente. Como eu atendo em escola de educação infantil, a gente acha que as crianças elas não sofrem também essas ansiedades, né? Mas sofrem, tem aumentado, gerado muita ansiedade em criança e adolescente, né? Então a pandemia ela pegou todo mundo em cheio, né? Você não tem mais aquela rotina de ir para a escola, de estar ali no convívio dos colegas, né? De sair. Você não tem mais isso, você está trancado dentro de casa. Então as coisas elas começam a efervescer, né? Parece uma panela que você coloca de água no fogo e ela começa a gerar aquelas bolhas, né? Começa a borbulhar. Parece que a pandemia ela colocou isso. E o cyberbullying também, né? Olha só. Se você tivesse me vendo pessoalmente, você teria coragem de me falar o que você fala por trás da câmera, por trás do celular? Será, gente, que a gente teria coragem? Não teria. Não teria coragem. Então, assim, as redes sociais, elas têm contribuído muito, né, para um ambiente muito venenoso. É preciso ter cuidado, é preciso dosar a mão, né, na questão das redes sociais, porque tem gerado muitas intoxicações. A verdade é essa, né? Tem se tornado um ambiente muito tóxico, então você posta uma coisa, vê uma pessoa e critica, né? Os famosos haters, né? Então, assim, essa questão do cyberbullying é muito perigoso, porque você não tá vendo a pessoa, você nem conhece a pessoa muitas vezes, e a pessoa tá lá lhe criticando, né? De graça, né? Por que essa pessoa tá me criticando de graça? É muito importante... E essa questão, Amanda, é uma questão muito importante, porque assim, a gente vê aqui mesmo, vários coleguinhas, eles logam na reunião sem ter o nome dele mesmo, né? É um nome fantasia, é um nome que eles inventam. E aí eles fazem os comentários que querem, brincam do jeito que querem, e é por isso que eu sempre busco saber qual é o teu nome, quem é que está falando. Às vezes, quando fala com a gente lá no privado, no WhatsApp, a gente pergunta logo quem é. Por quê? Para que a gente possa identificar, para que a gente possa personalizar e saber com quem está tratando. Então, é muito feio e é muito complicado você se esconder atrás de uma identidade que não é a sua, e é muito perigoso, além de tudo, né? Para fazer o uso errado da internet, para fazer o uso errado da rede e ferir seus colegas. Porque a gente vê muito aí nas redes sociais perfis fakes atacando pessoas que acaba levando à morte, acaba levando a suicídio e diversas outras coisas, né? Exatamente. É como eu falei, né? Será que essas pessoas elas teriam coragem de falar frente a frente? Por que se coloca anônimos, né? Por que muda o nome? O que tem a esconder, né? São questões para se pensar, né, gente? Amanda, pode falar. Alguns alunos fizeram algumas colocações. Aí, ó, isso daí já é um anônimo entrando só para bagunçar a aula. Já entra Vai só tirar, por vai tirar minuto. ele rápido. Tem que tirar rápido. Se eu tirar ele agora, ele pode sair. Amanda? Permissão. Pode falar. Amanda, alguns alunos fizeram uma colocação no sentido de, por exemplo, o desespero
O desespero é insuportável, o fardo da vida é pesado, angústia, tenho vontade de me matar. Então, a todo tempo a gente vê essas afirmações. Aí um vai mais além, um pergunta, qual a melhor saída? Existe remédio para isso? Né? Outro afirma, professora, já me cortei muitas vezes, depois me arrependi de ter feito isso. Acredito que no momento eu estava com depressão. E por aí vai, né? Outra pergunta, psicólogo resolve? Tem remédios? Né? São essas inquietações que, inclusive, você já falou, já elencou, né, na sua fala, mas que a gente volta a lembrar que preocupa a gestão, preocupa o professor, né, porque, assim, são jovens, estamos falando de jovens e adolescentes, que já passaram por situações, né, está tendo a humildade e a sinceridade de relatar, né, diante dessa tua fala, que já fizeram, que já tiveram indícios. E que recado final a gente deixa a esses alunos? Você enquanto psicólogo, você enquanto profissional da área. O recado, eu fui vendo, né? Enquanto eu estava falando, eu estava vendo o chat. Eu não estava alheia ao chat, não. Então, eu estava vendo algumas brincadeirinhas, algumas coisas e tudo mais. É preciso ver o que de fato, quem de fato são essas pessoas, né? Qual é o histórico? Vocês, enquanto professores, enquanto direção, convivem mais tempo com essas pessoas, sabem alguma coisa, né, da história de vida, e começar a prestar atenção no comportamento desses alunos. É importante isso. Nunca deixe de levar a sério, nem que seja as brincadeiras, certo? Nem que seja as brincadeiras. Não deixe de levar a sério. É preciso levar a sério as palavras, certo? É preciso levar a sério. Pessoas que estão falando, né, que desse desejo, será que o psicólogo resolve? Será que isso resolve? Gente, olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Tem uma supervisora minha, da época de faculdade, que ela estava atendendo um homem já, um adulto. E ele já tinha tentado se matar várias e várias e várias e várias vezes. E ele chegou na sessão e disse assim, olha, você não vai me impedir de... Se eu quiser sair agora da sessão e quiser me matar, você não pode me impedir. Ela, realmente, eu não sou onipresente. Eu não posso estar em todos os ambientes com você. Eu não posso estar 24 horas com você. Mas eu estarei aqui para lhe ouvir. Na próxima sessão, eu estarei aqui para lhe ouvir. E ele voltou. É apostar. Existe algo ainda que deixa a pessoa no mundo? Existe algo ainda de vida? Então, é apostar nisso que deixa, sabe? Teve outro caso de uma psicanalista que ela fala, né? Que o paciente chegou para ela adulto já. Disse assim, olha, eu desisti. Eu desisti de tentar, de me matar. Sabe por quê? Eu percebi o seguinte. Vai que eu não sei o que tem depois da morte. Vai que lá seja pior do que aqui. Eu não tenho como voltar. Se alguma coisa acontecer aqui, eu sei como resolver. Mas lá, eu não sei. Então, eu desisti. Tá vendo as saídas que as pessoas dão? Então, cada um vai dando uma saída, gente. É possível, a gente aposta no fio de vida das pessoas, a gente aposta, certo? A gente não atende suicida, porque suicida é aquele que já cometeu, mas a gente atende aqueles que estão vivos, e se está vivo é porque tem alguma coisa ainda que segura, e a gente se agarra a isso. Vai resolver? Psicólogo resolve? Remédio resolve? É uma pergunta muito, assim, generalista, mas a gente aposta, a gente investe, a gente incentiva, a gente dá os nossos ouvidos para aquela pessoa, certo? E é isso. Alguém queria estar levantando a mão. Quer falar esse Lloyd Drax? Sim, eu estou há muito tempo querendo falar, é que o Xandão O Xandão acho que não é um aluno, porque estava bagunçando agora há pouco. Sim, ele tá com o nome... É. Palavrão aí, ó.
Provavelmente um anônimo. Saiu da aula, ele pode... Aí, ó. Provavelmente Mas é, vai enviar o link da aula algum de para mais vocês pessoas. que entregou, né? Algum Liberou de nós. o Algum de nós. MIT para esse camarada. Então, foi algum colega por aí. Mas Ou tudo alguém bem, vamos, entregou, nós ou estamos algum de falando nós. de coisa séria. Então, Amanda, a gente assim, agradece pela sua estadia na nossa escola, né? Pelas inúmeras vezes que a escola te chama e você sempre pronta, sempre solícita conosco. Então, nós agradecemos, né? Você agradecemos aos nossos alunos, agradecemos aos professores, enfim, a todos que, nesse momento, né, estavam precisando ouvir, né, ouvir palavras de otimismo, né, num mundo tão difícil, numa situações tão adversas, onde nós estamos vivendo esse período, e vem você, né, com a palavra de vida, com a palavra de esperança, com a palavra de otimismo. Então, que Deus lhe abençoe, que você continue levando a sua mensagem, né, de boa nova a todos que precisam, né, e dentro de sua profissão, que você continue fazendo a diferença, né, enquanto profissional. Então, a gente te agradece, em nome de toda a escola, de todos os professores, todos os alunos, toda a equipe aqui presente. Então, nosso abraço, que Deus lhe abençoe todos nós, né, que estamos precisando de uma bênção maior, precisando de uma energia maior, para podermos suportarmos inúmeras inquietações do dia a dia. Eu que agradeço a Verônica, a todos os professores que participaram, que contribuíram, aos alunos que contribuíram, que perguntaram, certo? Até aqueles que brincaram, eles nos deram algumas dicas, algumas coisas de como trabalhar, não é? Então, aqueles que não falaram, mas que estão ali ouvindo e tudo mais, que alguma coisa a gente fique em vocês. Se alguma coisa ficar em vocês, o nosso trabalho já valeu a pena. Certo? Então é isso, gente. Muito obrigado mesmo, de verdade, viu? Nada. Até mais, gente. Tchau, tchau. Até mais.